Afinal, por que o veterinário não usa a vacina nacional para vacinar cães e gatos? Essa é uma pergunta que eu costumo receber no consultório. Meu nome é Ellen, sou veterinária e eu tô aqui para tirar as dúvidas que ficam mesmo após uma consulta. Bom, normalmente quando eu estou passando em consulta, especialmente com filhotes, né, que a gente dá aquela orientação a respeito de vacinação, sempre vem aquele questionamento com relação à vacina nacional e vacina importada. Obviamente porque existe uma diferença de custo, né? Outro motivo também, porque a vacina nacional, ela é encontrada em agropecuárias, em pet shops, então muitas vezes os tutores querem comprar a vacina, fazer em casa, enfim. Mas existe uma razão pela qual o veterinário não utiliza a vacina nacional. E não é porque a gente quer ser diferente ou qualquer coisa desse tipo, ou porque a gente quer cobrar mais caro. Não tem a ver com isso. A vacina nacional, ela é uma vacina que ela é produzida com menos tecnologia. Infelizmente, ainda é assim. E o que isso interfere? As vacinas, elas para terem a sua ação, elas precisam estimular o sistema imunológico do animal a desenvolver proteção contra uma determinada doença. É para isso que serve a vacina, né? Quando a gente usa a vacina, o que a gente está colocando é o agente daquela doença, para que o organismo do animal, ao reconhecer aquele agente, já produza a imunidade, já produza as células que vão defender o organismo contra aquela doença. Existem formas diferentes de apresentar esse antígeno ao organismo animal. Obviamente, a gente quer apresentar esse antígeno, ou seja, esse vírus, né, ou bactéria, que seja o caso, de uma forma a não causar doença. A gente quer a vacina apresentar esse agente causador de doença ao organismo animal, de forma a não produzir doença, mas produzir a defesa. Então, é para isso que serve a vacina, né? E qual que é a questão? Quando a gente utiliza uma vacina de agente morto, é muito seguro. Você utiliza um agente morto nessa vacina, então você vai lá usar o vírus da sinomose, o vírus da parvovirose, você vai usar um vírus morto, você vai colocar no organismo animal, extremamente seguro, né? Não vai desenvolver doença, porque esse vírus está morto. Porém, a qualidade da imunidade desenvolvida, ela é baixa, diferente de quando a gente utiliza o vírus vivo. Só que, obviamente, para você utilizar o vírus vivo, você não pode usar o vírus vivo na sua plena função, porque senão você vai causar a doença no animal. Então, existe tecnologia muito envolvida, né, na produção dessas vacinas, de forma a utilizar o vírus vivo, porém o vírus vivo atenuado, de forma com que ele não seja capaz de desenvolver a doença, porém seja capaz de ativar o sistema imunológico de uma forma bem mais preponderante, bem mais evidente, de forma a desenvolver uma imunidade eficiente. Existe também uma outra forma, que é com o vírus, utilizando recombinação com outros vírus, também isso tudo é tecnologia desenvolvida, que são as vacinas recombinantes. Mas o que eu quero colocar aqui é que, de fato, a vacina nacional não tem ainda essa tecnologia e, por isso, por segurança, obviamente, se utiliza a vacina morta. A vacina morta desenvolve imunidade? Sim, desenvolve. No mesmo patamar que uma vacina viva? Não. Né? Então, evidentemente, a gente vai ter diferença de ação dessas vacinas. Então, não muito raramente, eu recebo no consultório animal com sinomose ou com parvovirose ou, enfim, outras doenças, e a gente pergunta se o animal é vacinado? Sim, ele é vacinado. E aí, quando a gente vai ver lá na carteirinha, a gente tem o rótulozinho da vacina, que era uma vacina nacional. Isso é muito, muito, muito comum. Porém, existem ainda dois fatores que interferem nisso, além da qualidade da vacina. O que acontece? A vacina nacional, obviamente, o veterinário não quer usar, né? A gente quer usar algo que vai dar uma segurança
de que vai ter um efeito no nosso paciente. Então, a gente não utiliza uma vacina nacional, né? Então, essa vacina, ela é utilizada normalmente pelas agropecuárias e pet shops que vendem, né? E aí a gente sabe que, infelizmente, muitos estabelecimentos, não todos, né? Mas muitos estabelecimentos não mantêm armazenamento adequado dessas vacinas, né? Não verificam direitinho questão de validade e tudo mais. Então, tem também esse fator. E, obviamente, né? Como não é um profissional veterinário que vai fazer essa vacina, também existe muitas vezes um equívoco no momento de se vacinar, né? O equívoco na escolha do protocolo vacinal. E a gente escuta muito, como é que é a vacinação do filhote? São 3 doses, começa 45 dias, como se fosse uma receita de bolo. Não é assim. Não é assim. Por mais que pareça que é assim, não é assim. Existe uma razão do porquê que a gente às vezes faz 3 doses, às vezes faz 4 doses. Em algumas situações a gente só faz 2 doses. Por quê? Bom, existe todo um motivo por trás, né? Existe às vezes a situação do animal chegar pra gente pra fazer vacina, ele tá na idade certa, porém a gente não vacina. Por quê? Porque ele tá com sinais e sintomas de algum tipo de doença. A gente não pode vacinar um animal que tá assim. E a gente sabe, né, que quando a pessoa compra essa vacina, por conta, ele não tem condição de avaliar se esse animal está em plenas condições de ser vacinado ou não. Então, aí são vários fatores que juntos fazem com que a vacinação com vacina nacional seja menos eficiente ainda. Então, já é um produto que tem uma eficácia menor devido à tecnologia utilizada. A questão do armazenamento, né, não é um dos melhores, né? Claro que tem lugar que faz direitinho, mas não é 100% dos casos, né? E ainda por ser feito com uma pessoa que não tem o entendimento pleno de como essa vacina deve ser feita. E eu não estou me referindo à forma que se injeta a vacina, não é disso que eu estou falando, né? Fazer uma injeção qualquer um faz, né? Mas sim entender qual o protocolo adequado para esse paciente, qual o momento ideal de se fazer essa vacinação, e isso tudo vai interferir, tá? Então é isso que eu queria trazer hoje, essa dúvida que fica, às vezes as pessoas acham que o veterinário só quer fazer com a importada porque ele quer cobrar mais caro, e não tem a ver com isso, tem a ver sim com uma preocupação com a saúde dos nossos pacientes, que a gente sabe sim que tem diferença, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, se tirou as suas dúvidas, se foi útil para você, eu peço que você compartilhe e passe adiante me ajudando, tá certo? Muito obrigada, tchau, fiquem com Deus.